A felicidade é um bem que todos buscamos. Em sua sabedoria, em seu amor, Deus preparou para o homem 10 regras do viver feliz. que Roberto Rabelo apresentará a seguir. A natureza dá testemunho de um ser que opera em todas as coisas, mantendo o que criou mediante leis. Como resultado, há perfeita harmonia no universo. Não é por um poder a ela inerente que, ano após ano, a Terra produz suas fartas messes e continua sua marcha ao redor do Sol. A mão do infinito está em perpétua operação, guiando este planeta. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio e em sua rotação. Sim, é o poder de Deus que tudo sustenta mediante as leis físicas que Ele estabeleceu. O instrumento utilizado para medir o tempo, o relógio, funciona debaixo de leis que regulam e mantêm o seu funcionamento. Deus criou o homem para que este fosse feliz. Para que se cumprisse esse propósito de Deus, devia o homem viver sempre em harmonia com a vontade do Criador. A felicidade da criatura humana estava condicionada à sua obediência à lei de Deus. Mas como o homem falhou em obedecer, daí resultou sua queda, seguida de sofrimento e morte. Assim entrou o pecado no mundo. Que é pecado? A Escritura diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. Vamos considerar agora os resultados da desobediência. O pecado ou transgressão da lei de Deus trouxe após si uma infinidade de más consequências. A primeira delas foi a expulsão de nossos primeiros pais do paraíso. A existência da sinalização do trânsito é um exemplo do que representam as leis para a segurança dos homens. Nas estradas pode-se ler muitas vezes a frase: proteja a sinalização, ela é a sua segurança. Até mesmo a menor desobediência às leis do trânsito pode acarretar acidentes graves, inclusive a perda de vidas. Há também as leis civis para a segurança dos cidadãos e o bem-estar da sociedade. Quando essas leis são transgredidas, acontecem crimes. Estes geralmente tiram a liberdade do transgressor, que, condenado por essas mesmas leis, é conservado preso. Aliados de Deus, desobedecendo deliberadamente à expressa vontade do Senhor, os homens seguem seus próprios caminhos de orgulho e ambição e fazem guerra uns aos outros. As guerras são a causa de muita infelicidade. Entretanto, acha-se ao alcance de todos o conhecimento das 10 regras para a felicidade. Essas regras se encontram no mais notável código de todos os tempos, a saber, a lei moral, o fundamento para a felicidade do homem. Os 10 mandamentos constituem a norma divina para a conduta do homem. Essas 10 regras do viver feliz foram dadas pelo Criador para a nossa felicidade. Bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Não há código mais importante que a lei escrita em tábuas de pedra pelo próprio Senhor Deus. A lei de Deus é uma autêntica revelação do caráter e vontade do seu autor. Deus é amor, como se demonstrou pelo sacrifício de Cristo na cruz, e sua lei também é amor. Como expressão do caráter do Criador, que é, a lei é eterna como Deus. É pela lei que conhecemos o pecado. Visto, diz São Paulo, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. A lei é qual espelho. Como espelho, ela revela as condições de quem nela se olha. O homem que violou um mandamento da lei, desta maneira pecando, ao mirar-se nela, vê a sua mancha espiritual, vê o seu pecado. Sim, amigos, a lei de Deus mostra os nossos pecados, assim como o espelho reflete a sujidade do rosto. O espelho, contudo, não tem a capacidade de remover a sujidade do rosto. Mostra, mas não tira. Temos de fazer uso da água para nos lavar.
De igual maneira, a lei mostra em que falhamos, porém não pode remover o pecado, não pode salvar. Mas mostrando que somos pecadores, ela nos faz sentir a necessidade de um Salvador, que é Cristo. Se cremos em Cristo como nosso Salvador, se nos entregamos a Ele, Jesus nos perdoa os pecados e nos faz cessar de pecar. Então, movidos pelo amor para com Ele, nós guardamos a Sua palavra. Como Ele mesmo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15. A síntese ou resumo da lei é o amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. 1 São João 5, versículo 3. Onde achamos a força para obedecer a Deus, para guardar a sua lei? Cristo nos dá o poder para sermos obedientes, porque sem mim, disse ele, nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. Prezados ouvintes, este é o caminho da felicidade, a fé em Cristo e a obediência ao Salvador. Estamos seguros se por amor nós andamos com Cristo, guardando a sua palavra. A lei dos 10 mandamentos revela o pecado, cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no coração os santos princípios da sua lei. Assim nos tornamos semelhantes a Ele no caráter, pois Ele disse de si mesmo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Demos graças a Deus por sua santa lei, que nos mostra o pecado, e pelo Salvador que proveu para nos transformar o caráter e nos preparar para o céu. Apeguemo-nos firmemente a Jesus pela fé, amemo-lo de todo o nosso coração, guardemos os seus mandamentos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, agora e para sempre.